brasileiros vão enfrentar agora o vencedor de Bélgica e Espanha. Amanhã, a seleção com mais finalizações da Copa entra em campo contra a defesa que não levou um gol sequer. O Jornal Nacional começa agora. A Polícia Federal fez hoje uma operação para investigar um crime, produzir um dossiê para atacar o CEO do Banco Itaú. Os policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão contra o publicitário Tiago Miranda e foi autorizada pelo ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal. Tiago Miranda é suspeito de fazer parte de uma organização criminosa ligada ao Grupo Master, que atuava para intimidar e obter informações sigilosas de jornalistas, concorrentes e pessoas ligadas ao presidente do Banco Central, Gabriel Galino. A Polícia Federal já havia identificado o envolvimento de Tiago Miranda no chamado Projeto DV, em referência ao Banco Master, Daniel Vorcaro. A estratégia desse projeto, de acordo com as investigações, era contratar influenciadores para lançar suspeitas nas redes sociais sobre o processo de liquidação do Master pelo Banco Central. Segundo a Polícia Federal, Tiago Miranda coordenava ações em redes sociais para atingir pessoas escolhidas por Vorcaro. O banqueiro financiava o cometimento de crimes com recursos provenientes do esquema de fraudes financeiras relacionadas ao Banco Master. Vorcaro está preso desde março. A PF afirma que identificou a centralidade do papel exercido por Tiago Miranda em iniciativas voltadas ao recrutamento dos influenciadores, com o emprego de táticas que podem configurar práticas assemelhadas a assédio e intimidação. Na decisão que autorizou a operação de hoje, o ministro André Mendonça destacou a produção de informações do grupo criminoso para atingir o CEO do Itaú Unibanco, Milton Maluf Filho. A polícia cita uma mensagem enviada por Daniel Vorcaro para Tiago Miranda, em que o banqueiro diz: "Estou precisando fazer um levantamento do Milton Maluf. Está me causando muito problema. Me ajuda nisso?" No minuto seguinte, Tiago responde: "Deixa comigo." Segundo a Polícia Federal, eles compartilharam informações pessoais e patrimoniais de Milton Maluf e da esposa, Camila. De acordo com os investigadores, o arquivo tinha o título Família Maluf, relatório sobre execução fiscal, caso Milton Maluf Filho e Camila Moretti Maluf, contendo expressamente o aviso de que se tratam de informações confidenciais. Em conversa posterior, Tiago informou a Daniel Vorcaro que estaria com tudo pronto sobre Milton. A intenção era prejudicar o CEO. A PF identificou também que a organização criminosa violou dados sigilosos e monitorou jornalistas, como a colunista do Globo, Malu Gaspar. O objetivo era constranger a jornalista para que ela parasse de produzir reportagens que revelassem os golpes do Banco Master. A defesa de Tiago Miranda afirmou que ele sempre pautou a atuação profissional pela legalidade, respeito às instituições e à liberdade de expressão, e que ele não praticou qualquer ato criminoso ou participou de tentativa de intimidar, coagir, constranger ou violar direitos de outras pessoas. Tiago Miranda agora passa a ser investigado. Ele pode responder por crimes contra o sistema financeiro, organização criminosa, embaraço à investigação e violação de dados sigilosos. Em nota, o jornal o Globo afirmou que repudia a devassa ordenada pelo investigado na vida da colunista Malu Gaspar, uma das mais respeitadas jornalistas do país. Que a ação, como deixa claro a troca de mensagens, visava calar a voz da imprensa e revela o modus operandi do grupo criminoso, que já havia ameaçado de ato violento outro colunista do jornal. E que os envolvidos nessa trama de perseguição devem ser investigados com rigor. Por fim, declara que o Globo e seus jornalistas não se intimidarão e seguirão acompanhando o caso e trazendo luz às informações de interesse público. O Ministério Público do Rio prendeu hoje funcionários do governo acusados de desviar milhões do caixa do Estado. Entre os alvos da operação, um delegado da Polícia Civil, um procurador do Estado e o presidente de uma autarquia do governo do Rio.
Segundo o Ministério Público, os envolvidos fraudaram e direcionaram licitações. E assim roubaram mais de 86 milhões de reais nos últimos 4 anos. Os promotores afirmam que o esquema de corrupção funcionava dentro do Instituto Rio Metrópole, um órgão estadual criado em 2018 para planejar o desenvolvimento da região metropolitana, principalmente nas áreas de transporte e saneamento. As investigações revelaram que o Instituto foi convertido num instrumento de desvio de dinheiro público. Na decisão que autorizou as prisões, o juiz escreveu: o Estado do Rio chegou ao fundo do poço e descobriu que ainda havia uma caixa de gordura. A investigação começou em janeiro, depois que o Ministério Público recebeu uma denúncia de que uma ex-fiscal do Instituto Rio Metrópole sacou 500 mil reais numa agência bancária no interior do estado. Caroline Soares Barros usou até escolta para ir ao banco. Ao todo, foram 13 saques ao longo de 9 meses, que somaram mais de 3 milhões de reais. Caroline foi apontada pelos promotores como a mulher da mala. De acordo com o MP, Caroline também era presidente de um instituto de fachada que recebia parte do dinheiro. Além dela, também foram presos o presidente do Instituto Rio Metrópole, Davi Perini Vermelho, o delegado Franques Dias Nepomuceno, que seria um dos donos da empresa que escoltava o grupo no momento dos saques, e o procurador do estado, Marcelo Lopes da Silva. Eles foram denunciados por organização criminosa, corrupção passiva, fraude em licitações e lavagem de dinheiro. A Justiça afastou os funcionários públicos e determinou o sequestro de bens dos acusados. Isso talvez explique aí a situação de dificuldade financeira pela qual o nosso Estado passa há décadas. Inúmeras estruturas do Estado, órgãos que deveriam prestar serviços ao cidadão, foram cooptados por delinquentes, por marginais, transformando essas estruturas do Estado em antros de corrupção. O governo do Rio declarou que tem compromisso com o combate à corrupção e que trabalhou em parceria com o Ministério Público. O procurador Marcelo Lopes da Silva disse que não assinou contratos, mas pareceres dentro da lei. Nós não conseguimos contato com as defesas dos outros acusados. Também no Rio de Janeiro, a Polícia Federal fez hoje uma operação para investigar suspeita de desvio de dinheiro de emendas parlamentares. Os agentes cumpriram 2 ordens de prisão e 21 de busca e apreensão. Um dos alvos foi o ex-deputado federal Chiquinho Brazão, preso e condenado pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Segundo a PF, as emendas investigadas foram apresentadas por Brazão. A Justiça também determinou o bloqueio de bens dos envolvidos no valor de 100 milhões de reais. A defesa do ex-deputado federal Chiquinho Brazão não se manifestou. A Polícia Federal concluiu a apreensão de todas as armas vinculadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ontem, o dono de uma importadora no Rio Grande do Sul entregou à PF uma espingarda que estava registrada no nome do ex-presidente. Na semana passada, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, revogou o registro que Bolsonaro tinha de CAC, colecionador, atirador e caçador, e determinou que o ex-presidente entregasse 10 armas, incluindo 2 fuzis. A Justiça do Rio condenou o pedreiro Jeander Vinícius da Silva Braga a mais de 20 anos de prisão pela morte do ator Jeff Machado. O Tribunal do Júri anunciou a decisão 12 horas depois de começar a ouvir as testemunhas. De acordo com a sentença, o pedreiro e garoto de programa Jeander Vinícius da Silva Braga participou no homicídio triplamente qualificado do ator Jeff Machado, na ocultação do seu cadáver e em crimes de maus tratos a animais. Bruno de Souza Rodrigues, acusado de ser o mentor do crime, só será julgado em dezembro. O júri entendeu que o crime foi premeditado para ocultar um golpe financeiro aplicado contra a vítima. Segundo o Ministério Público, em janeiro de 2023, Jeff Machado foi topado por Bruno. E enquanto Jeander mantinha relações sexuais com o ator, Bruno estrangulou Jeff
com um cabo de telefone celular. Após o assassinato, Geander e Bruno colocaram o corpo do ator no baú e o levaram para uma casa em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Lá, o pedreiro